Estamos no ar, estamos super no ar, terceira temporada do Doc Show começando hoje. E vamos começar muito bem, porque nunca tivemos tantos convidados. Vamos ter 4 convidados hoje, vai ser um entre sai, uma dança da cadeira aqui. E eu vou começar agradecendo a GR Studio por ter aberto mais uma vez, para mais uma temporada, esse programa. Agradecer a minha parceira Nutrindo Ideais, que acabou de anunciar que vamos ter também um espacinho ali em São Paulo e em Belém, além de Ipanema e Barra. Então a gente é um mundo, a gente tá quase internacional. E agradecer muito a Origem Rio também por proporcionar esse programa hoje, porque hoje é por conta deles que estamos aqui. Vamos trazer muitos profissionais que trabalham na Origem Rio, vamos trazer a pessoinha que tá lá trabalhando, que foi atrás para tentar entender um pouco mais sobre implantação de óvulos, fertilidade e tudo mais. E vou apresentar as convidadas, parar de falar esse blá blá blá. E se você tá seguindo a gente, segue, por favor, no YouTube, no Instagram e no TikTok, tá? É o mínimo que vocês podem fazer, por favor. Muito obrigado. Vamos lá, vamos começar. Poliana Botelho, lutadora de MMA. Quantas vitórias já que eu fiz aqui? Deixa eu fazer a tua bio aqui que eu fiz. De Muriaé, tá de Muriaé, não? Sim, tá de Muriaé. Lutadora de MMA desde 2013, da categoria peso mosca. Eu achei que parava no pena, então tem o mosca. Acumulou 9 vitórias, 6 delas nocaute e 5 derrotas. Estreou no UFC em outubro de 2017. Tô certo? Tá certíssimo. Beatriz. Tá sabendo melhor do que eu. Aí, ó, nem lembrava da data. 7 de outubro. Caraca, sério. Wikipédia, graças a Deus. Pesquisou direitinho. Beatriz Nóbrega, médica, ginecologista, especialista em reprodução humana e ginecologia endócrina. Eu adorei essa especialidade. Médica concursada do Hospital Grafegrini, aqui do Rio, e coordenadora médica da Clínica Origem Rio. Que é a minha paixão, né? Falar sobre reprodução humana, congelamento de óvulos, fertilização, é o que eu mais amo. E tá gravidíssima, gente. Tô gravidíssima. A gente tava, antes de começar a gravar, a gente tava falando que pisou na Origem, gravidou. A gente vive na prática o que a gente prega, né? A gente trabalha com fertilidade e eu sempre tive comigo mesma essa preocupação de quando que eu ia engravidar, de tentar engravidar numa época oportuna, de qualidade de óvulo, de quantidade de óvulo. Confesso, fugindo talvez um pouco do assunto, mas... Pode fugir, que a gente foge direto. Meu esposo me pedia filho tem um tempo já, antes da gente engravidar a primeira vez. E aí eu queria... Pensava em algumas coisas de carreira, tinha outras preocupações, mas eu contava os meus folículos para ver a minha reserva ovariana a cada 2 meses. Você ia fazia ultra toda hora? Fazia ultra, aí ele falava, enfim, vamos ter filho. Aí eu contava os meus folículos, a reserva ovariana estava ótima, aí eu, não, dá para adiar um pouquinho, tudo friamente calculado. Quantos anos você tinha quando você começou a fazer isso? A contar os meus folículos uns 30 anos. Caraca. Mas é que a gente vive isso, né? Acaba ficando mais nesse mundo, né? Nesse mundo, a gente vê muita gente com dificuldade. E não foi fertilização in vitro? Não foi porque não precisou. Se precisasse, ia ser também. Sem problema nenhum, né? Mas a gente fica com essa preocupação, né? Com a gente também. E Poliana Botelho, nossa lutadora, por que vocês estão aqui hoje? Vou explicar pra galera que tá de casa por que a gente fez esse link com vocês, com a Origem. Poliana, no final do ano passado, né, foi diagnosticada com câncer de mama. E aí precisou retirar, o nódulo foi dado como um câncer mesmo, maligno, não foi isso? Sim. E aí ela vai começar a químio agora, semana que vem, não é? Acredito que sim. Só acabar primeiro então, a retirar meus óvulos pra gente dar continuidade. Então ela precisou pensar nisso, você nem pensava nessa possibilidade. Na verdade, eu nem sabia, né, que poderia afetar, porque o câncer foi uma doença que eu nunca vivi, eu nunca tive ninguém próximo a mim que pegou, que tinha, então eu não sabia o que poderia vir, o que a químio traz, não fazia ideia. Então foi na consulta com o Dr. Bines, assim, quase que praticamente no final da consulta, quando ele falou, e sabe quando você fala assim, nem imaginava que poderia afetar meus óvulos. E eu achei uma coisa muito importante, porque eu pensava assim, vou ter filho mais pra frente e tudo. Mas quando você fala que você pode ficar infértil, a sua cabeça muda total. E às vezes você até pensa, não quero ter filho. Mas quando você fala que não pode de verdade, que não é sua escolha,
A sua cabeça muda e você fala assim, não, cara. E se eu quiser? Uma coisa é não querer, né? E eu acho que não querer ter filho é uma questão genuína também. Cada um sabe da sua vida, ninguém é obrigado a ter filhos. Mas não querer é uma coisa, não poder é outra. Sim, né? esse foi o meu pensamento. Exato, principalmente como no caso da Poliana, é um efeito colateral da medicação que é esperado. Então, não é que daqui a alguns anos não né, pode ser, inclusive, Poliana, que não aconteça essa falência ovariana precoce, essa menopausa precoce, que é o nosso receio aqui, né? Mas se acontecer, não é uma coisa que a gente não sabia que não poderia. É, na verdade, para prevenir que isso... Né? Exatamente. Se isso acontecer, a gente vai estar prevenido e vai estar com a fertilidade preservada, né? Só para explicar um pouquinho qual que é a nossa preocupação. Então, o tratamento com quimioterapia é um tratamento pesado. E ele acaba sendo tóxico, gonadotóxico, que a gente chama, né? Mas tóxico para os órgãos reprodutivos. Tanto para os ovários, exato, tanto para os ovários quanto para os testículos. Então, eles atrapalham muito a produção de células reprodutivas, de óvulos e de espermatozoides. Isso, às vezes, é temporário, isso, às vezes, é reversível, muitas vezes também não é. Então, como a mulher já nasce com todos os óvulos dela prontos, a gente não tem capacidade de produzir óvulos depois que a gente nasce, depois que a gente é adulto, a gente fica com esse receio de acabar sendo muito tóxico para o ovário, perder essa reserva, esse nosso estoque de óvulos que está com a gente desde antes da gente nascer, e entrar, por exemplo, numa falência ovariana precoce, numa menopausa precoce, que às vezes não acontece, né? A gente torce para não acontecer, mas se acontecer, a gente tem todas as armas na mão para passar por esse problema no futuro. Sim. Essa foi uma notícia também que eu tive há pouco agora, de tipo, saber que a mulher nasce com todos os óvulos e decorrer aos anos passando, a gente vai diminuindo a quantidade de óvulos. Tem aquele pra mim, período... eu achava que produzia o resto da vida, né? Eu vou produzir. Por isso que vem a menopausa, né, na mulher. Ela chega na menopausa e aí fechou a janela. E assim, isso é uma das coisas que fisiologicamente faz mais diferença entre o funcionamento do corpo feminino e do masculino, né? Aí eu acho que a natureza é um pouco mais cruel com a gente. Tudo para homem é mais fácil, né? Tudo para homem na vida é mais fácil. É verdade. Mas você tá em minoria aqui. Eu tô em minoria e eu concordo, é óbvio que eu vou concordar. Os homens, eles não nascem com nenhum espermatozoide pronto, né? Então, eles O testículo nem desceu ainda, tadinho da gente. Tem uns que estão lá ainda presos. Eles começam a produzir espermatozoides depois, ali quando começam, né, na adolescência, puberdade, começam a ter ejaculação. Mas as mulheres já nascem todos com todos os óvulos prontos. Então, quando a gente vai ovular... A cada menstruação, menos folículo. Na verdade, assim, simplesmente com o passar do tempo, menos folículos, né? A gente nasce com todos os óvulos prontos, guardadinhos dentro do ovário. E com o passar do tempo, a gente só vai perdendo em quantidade e em qualidade, principalmente qualidade do ponto de vista genético, né? Vai aumentando o risco de defeitos genéticos. Assim, como que eu explico? Como se fosse... Vai usando, vai gastando e não tem como repor. A gente vai usando, vai gastando, não tem muito como repor e não tem como criar novos óvulos, né? A gente vai só consumindo aí de uma população que já está guardada dentro do ovário. Então, se, por exemplo, a mulher vai passar, por exemplo, por um procedimento que vai ser tóxico para o ovário, eu perco parte daquele meu estoque. Se a gente vai passar por uma cirurgia, por exemplo, que vai mexer no meu ovário também, uma cirurgia de endometriose, uma cirurgia de teratoma, um cisto ovariano, também eu vou acabar perdendo o estoque ovariano mais, né, estoque de óvulos, porque eu vou tirar ali parte do meu ovário que tem guardadinho microscopicamente toda aquela população. Como se fosse probabilidade, vai diminuir a probabilidade. É isso aí. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Por favor. Pode acontecer de eu passar pela químio e acabar não afetando os óvulos? Em geral, Poliana, sempre acaba reduzindo um pouco a reserva ovariana, né? Então, pós-químio, esse meu estoque de óvulos, ele vai ser afetado. O quanto que ele vai ser afetado é que a gente não sabe muito, isso pode variar.
individualmente, de acordo com cada organismo, né, com cada indivíduo. Varia muito também com o tipo de medicação, o tipo de químio que é necessário fazer. E aí tem uma outra questão, né, inesperada, que às vezes você começa com uma químio e você precisa trocar no meio do... Alguma mais forte. no meio do tratamento. Então, depende do tipo de tratamento e da dose, né? Mas vamos supor que eu acabo a químio e a gente consegue ver que tem folículos lá. Você poderia engravidar Mas espontaneamente. não tem problema, tipo assim, a medicação não pode ter afetado eles de alguma forma? Geneticamente? De qualidade, não. Qualidade. Por quê? Porque o óvulo já tá com a gente desde que a gente nasceu. Então, ele... Ah, não, mas ela tá dizendo se ela tiver... Ah, entendi. Tá, Então, ele meio já que tá mais ou menos prontinho. É diferente pro homem, a gente tem mais alteração a longo prazo da quimioterapia, em dando repercussão no feto. Porque a espermatogênese acontece o tempo inteiro. Porque a fabricação dos espermatozoides está acontecendo. Para óvulo, isso não é tão... Legal. Não é tão importante assim. Muito bom. Né? Então, se depois, por exemplo, a paciente passa por um processo de quimioterapia, né? Não teve uma menopausa precoce, ainda tem ciclos ovulatórios, ainda tá ovulando, a paciente poderia engravidar espontaneamente. Nada impede, né? Incrível. Mas como a gente não sabe como o organismo dela vai funcionar depois, por isso que a gente acaba optando por preservar a fertilidade. Principalmente pacientes muito jovens, né? No caso da Poliana. A Poliana vai fazer o tratamento, vai ficar tudo bem, tem tudo para dar quantos anos, certo. Poli? Tô com 34? 34. Né? E tem muito tempo para pensar nessa questão de maternidade no futuro, Sim, né? com Não é uma certeza. coisa que... Não, pra mim foi, vamos dizer assim, é lógico que tem um lado ruim, né, de ter sido uma doença, mas a gente tá guardando os ovos agora, tá sendo uma coisa muito importante, porque eu já tenho, vamos lá, para os óvulos, 34 anos, então, pelo que eu entendi mais ou menos, me corrija se eu estiver errado. Nada. Com 35, nossos ovos vai começar a diminuir, né? A gente vai perdendo em quantidade a vida toda, Aham. né? Sempre de pouquinho em pouquinho. Mas a qualidade, ela vai caindo de forma mais sustentável, né? Mais íngreme, assim. A piora de qualidade vai sendo mais acelerada, digamos assim, depois dos 35, né? Imagina que os óvulos que a gente vai ovular hoje foram feitos há 34 anos atrás, 35, 38, 40 anos. Então, na hora de completar a divisão celular, na hora de dividir os cromossomos ao meio e metadinha para cada lado, acaba dando um defeito nessa divisão celular e passa um cromossominho errado para um lado do que para o outro. E aí, quanto mais tempo os óvulos demoram para ser ovulados, maior o risco de defeito genético. E aí pode vir síndrome de Down, todas E aí as aumenta o síndromes que risco vem. de aborto, síndrome de Down, Turner, Tá. Ehlers-Danlos, essas coisas, né? Os homens... Tudo é melhor. Desculpa, gente, Vai foi começar mal a aí. falar Desculpa, melhor. né? Foi Mas mal. enfim, se eles não... Enfim, os espermatozoides que vão ser liberados hoje foram feitos há 3 meses atrás, Sim. né? Então, o risco de defeito genético bem menor. Mas também, com a quimioterapia, eu posso ter dano a esse tecido que produz os espermatozoides saudáveis. Então, também existe preservação de fertilidade masculina e super indicado para pacientes, homens, jovens, que não têm filhos ou que pensam em ter no futuro fazerem Entendi. também, que vão passar por tratamento quimioterápico. A gente né? já tá quase meia hora de programa e eu não fiz a pergunta que começa o programa. Ai, meu Deus. A gente sempre tem uma A gente tá- pergunta. eu tô perguntando, Uma tô no seu pergunta lugar. meio Enem, que é legal porque abre um monte de coisa. Que é o que é saúde pra vocês? Tudo. O que você botaria? Vocês falam, o que é saúde? O que é um ser humano saudável? Ter saúde? Desenvolve aí. Redação do Enem. Redação do Enem mesmo. Acho que saúde é o que nos permite viver e correr atrás das coisas que são importantes pra gente, atrás dos nossos objetivos, atrás dos nossos sonhos. Sem saúde, a gente não faz nada. Então, é aquela pedrinha fundamental, pra mim, é o mínimo. Acho que o que eu mais desejo de aniversário para as pessoas é saúde. Hoje eu vejo que é o ponto... Eu acho que quando você não tem uma doença, você não passa por coisas tão, vamos falar, difíceis, assim, como eu tô passando agora, você vê parece que é o tão importante que é a saúde. Porque, tipo assim, cara, eu parei minha carreira inteira agora. Eu vou ficar parada aí mais ou menos uns 2 anos pra fazer o tratamento inteiro, pra fazer tudo que eu tenho que fazer.
Então, tipo assim, se eu não tiver saúde, não adianta, porque se eu não... vou lutar? Como é que eu vou lutar se eu não tenho saúde? Tudo a gente vai precisar. Não tem como, a gente precisa de tudo. Sim. Então, por isso que eu falo assim, saúde é tudo. É porque a gente, pro primeiro lugar, tem que ser saúde. Sim, incrível. Tá no primeiro ponto. Eu acho que... E eu enxergo isso hoje de uma maneira totalmente diferente do que eu enxergava. Com certeza. Quando você tá ali, quando você recebe essa notícia... Vou fazer essa pergunta pra você um pouco mais pra frente, mas antes eu queria saber pra doutora Beatriz, porque a gente precisa fazer uma troca da cadeira aí daqui a pouco. Qual é o papel que a Origem tem pra esses pacientes oncológicos que chegam lá, tipo a Poliana, com 34 anos? Como é que é essa parceria chega com esse diagnóstico? Como é que é esse suporte que a Origem dá? O objetivo, Iago, é facilitar a vida do paciente, né? A Poliana lembra bem aí que foi no final da consulta que abordou, porque o paciente, quando recebe um diagnóstico desse, oncológico, ele tem 1000 coisas que passam na cabeça, né? Então, você não consegue nem processar as coisas e raciocinar e pensar o que vai acontecer. Você se preocupa com trabalho, com saúde, com vida, com cirurgia. E aí, às vezes, você nem sabe que a fertilidade pode ser um problema, né? A indicação hoje das sociedades médicas, sociedades de oncologia, sociedade de medicina reprodutiva, é sempre abordar esse assunto, né? Que é um possível impacto da fertilidade pelo tratamento quimioterápico o mais cedo possível, porque isso é importante para o timing do tratamento, mas sempre abordar em todas as consultas, de preferência na primeira consulta que o paciente recebe esse diagnóstico, para que a gente tenha tempo hábil para o paciente pensar um pouco a respeito e para que ele possa tomar as medidas cabíveis nesses casos, né? Então, o que a gente tinha eram muitos casos, assim, de pacientes que recebiam esse diagnóstico, recebiam essa informação, às vezes, não tumultuada, não entendi. E não tão clara de qual que é esse impacto. Então, é a gente esclarecer qual que é esse impacto, desmistificar isso um pouco. Mas, assim, tentar facilitar no sentido de que, o impacto é esse, a informação correta é essa, as opções de tratamento para minimizar esse impacto da fertilidade, da quimioterapia na fertilidade são essas, as opções são essas. E facilitar esse fluxo. E ter essa conversa, né, dos médicos. Essa Exato. Multifuncionalidade é muito importante. Porque, às vezes, a gente ela vai trabalhar com onco, com o GO de vocês, com todo mundo tem que se falar ali, tem que ter o contato, tem que falar a mesma língua. Então, essa parceria com a Redditor veio muito para isso, para facilitar a vida do paciente, tentar trazer esse tratamento, se for escolha, né, o mais rápido possível. Então, assim, o paciente recebe o diagnóstico, o oncologista, né, no caso da Poliana do Turbines, já entra em contato com a clínica, já passa um contato, a clínica já vai entrar em contato com a Poliana, a gente agenda uma consulta médica com um fertileuta, com um especialista em reprodução, o mais rápido possível, porque o tratamento tem que ser mais rápido possível. Entra a equipe de enfermagem para tentar facilitar os exames, marcar os exames sem que impacte no tratamento do câncer em si. Então, facilitar esse fluxo, facilitar o conhecimento do paciente sobre o processo, sobre o impacto, facilitar a marcação dos exames, a consulta e o tratamento para que a gente libere o mais rápido possível o paciente para começar o tratamento oncológico dele, né? Você sempre quis ser mãe? Você sempre pensou nisso em algum momento? Ou só foi agora que estão falando disso, aí você falou, vou correr? Cara, eu sempre fui deslumbrada por criança. Sério? Aí, como eu tava falando, às vezes tem momentos que você fala assim, não tá na hora, porque, tipo, eu tô no meio da minha carreira e, tipo, luta é uma coisa que a gente tem que dedicar demais. E tem tempo também. Tem. Da mesma forma tempo. também. É atleta, né? Então tem uma idade específica? Cara, tem mulher de 42 anos que ainda tá lutando em alto rendimento. Que isso, então, caraca, arrasou. Então tem que manter o melhor ativo possível em tudo, né? Alimentação, a vida saudável, tudo que for mais saudável é melhor para um atleta. Então, tipo assim, eu não tava no momento de eu ter filho agora. Então, tipo assim, calhou, como eu tava falando, uma coisa ruim, que é o câncer, e ainda eu consegui fertilizar, porque às vezes eu nem ia pensar nesse momento, né? De fazer a fertilização e a idade tá chegando. Independente do... né? Ela tá independente do tratamento oncológico, já era uma coisa que, por essas outras circunstâncias, de ser atleta de alto rendimento, de não ter uma previsão de engravidar nos próximos anos, né? E já era uma coisa... Já ter aquela segurança. De congelamento de E ovos. esse folículo dela, com certeza, é muito mais saudável do que se ela fosse colher com 40 anos. Sem dúvida. As chances de gestação
dependem muito com o congelamento de óvulos, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Então, a gente congela os óvulos para preservar a fertilidade, mas esse congelamento não é 100%. Lógico. Ele depende muito do número de óvulos que a gente congela, da quantidade e da qualidade dos óvulos que a gente congela, que é diretamente relacionado à idade. Então, o fato dela conseguir congelar agora com 40 anos... desculpa. Tadinha. Não, Correu ele 6 vai anos aqui 6 pra ela. anos. Não, o fato dela congelar agora com 34 anos vai dar pra gente óvulos aí de muita boa qualidade. Sim. A gente vai conseguir, né? Se tudo der, né, vai dar certo. Mas uma quantidade super boa de óvulos que vai dar uma chance de sucesso maravilhosa pra quando Vai ela até quiser. doar. Se ela quiser Não posso. ter filhos. Não vai poder doar depois, ela? Se ela quiser, se ela guardar e quiser doar. É por causa do câncer. Entendi. É questionável, né? Pela idade super poderia. Pelo entendi. tratamento em si, não é o ideal. Tá. Se você quiser, eu dou pra você. Entendi. Você teve uma paciente sua, a gente estava conversando lá atrás antes de começar a Isso. gravar, que passou muito parecida com a história da Polly, né? A Que foi? A gente vive esses casos, né, no dia a dia da clínica, né? E aí a gente tem vários relatos diferentes para contar. Infelizmente, o câncer de mama tem sido cada vez mais frequente em mulheres jovens. Então, graças a Deus, essa informação do congelamento já tem chegado a muita gente. Então, a gente pega pacientes para congelar óvulos com câncer de mama com 28 anos, com 30 e poucos, né? E às vezes até pacientes mais velhas, com 40 anos. E antes isso não era tão organizado. Então, a gente tem o caso lá na clínica de uma paciente que passou por esse diagnóstico quando ela já estava tentando engravidar. Então, ela já estava no meio das tentativas de gravidez. E ela descobriu o câncer. E aí, na época, não tinha esse fluxo montado, não tinha tanta informação a respeito. Então, Tem quanto tempo isso? acho que uns 3 anos, 2, 3 anos talvez, ela teve que buscar por conta própria. Eu ouvi falar que tinha um prejuízo na fertilidade, então deixa eu buscar uma clínica de fertilidade, né? Que hoje a gente tenta fazer isso automático. Então, ela buscou, fez o tratamento na clínica, congelou os óvulos. Como ela já queria engravidar e logo depois do congelamento, ela voltou para o tratamento oncológico, ficou bem, a doença em remissão, tá tudo ótimo. Aí a gente espera a liberação do oncologista para que ela possa gestar. Uhum. Ela descongelou os óvulos, fertilizou, engravidou de 2. Utilizou 2. Aí é uma outra polêmica. Entendi. Eita, Aí a eu gente... gosto de polêmica. Aí são outros assuntos. Mas assim, engravidou, teve 2 criancinhas, né? E aí pôde voltar para completar o restante do tratamento. Porque Então, hoje... é como se ela tivesse dado uma pausa? Ela dá uma pausa. Tem algumas medicações hormonais que a gente usa para câncer de mama que podem ser usadas hoje em dia por até 10 anos, né? Então, a gente usa faz um tratamento por um tempo, dá uma pausa, o paciente engravida, amamenta, tudo certinho. Sim. E aí, depois ela volta para retomar o tratamento dela, né? E aí tá aí, super feliz, retomando sem atividade nenhuma de doença. É importante frisar que o tratamento de estimulação hormonal para congelar óvulos não piora o tratamento oncológico, não aumenta a chance de recidiva, não piora a sobrevida. Então, é totalmente seguro, é bem estudado isso para pacientes com câncer. Não vai atrapalhar nem o timing do teu tratamento. O paciente fez o tratamento, ficou ótima do câncer. Tratou mais um pouquinho, né, com a medicação oral só de manutenção, parou, teve os filhinhos dela e voltou pro tratamento agora feliz da vida. Problema resolvido. Tem um projeto legal da Origem que é Alcance Mais e Alcance, Sonhe Mais e Alcance. Como é que é isso? Não é tanto sobre essa parte oncológica, né? Mas a Origem tem esse objetivo de tentar abordar essas questões de fertilidade o máximo possível e tornar isso o mais acessível possível. Então, para o próprio tratamento oncológico, a gente, nessa parceria com a Redditor, a gente tem algumas vantagens financeiras, tem o apoio da indústria farmacêutica também para facilitar o tratamento das pacientes oncológicas que estão com 1000 coisas para pensar, 1000 gastos. Então, esse projeto já facilita
para as pacientes oncológicas, mas na Clínica Origem a gente tem vários outros projetos que ajudam pacientes que estão passando por problemas de fertilidade como um todo, Até né? financeiramente. Porque... Até financeiramente. Então, tem o Sonhar Mais, que é um projeto para pacientes que querem doar óvulos, que podem doar óvulos, e querem congelar também. Então, ela congela com um custo bem menor e doa parte dos óvulos. Então, ela resolve o problema dela, congela os óvulos dela, já que ela não quer ter filhos no momento, e ajuda outras pessoas que precisam. Bacana. Muito legal. E a gente tem projeto Alcance, que, né, tem condições financeiras mais favoráveis para pacientes de baixo custo. A gente tenta ajudar isso o máximo possível. Adorei, Beatriz. Agora eu vou te trocar um pouquinho. Tudo bem, sem problema. Agora eu vou chamar o Bruno Monteiro, que é o médico da Poliana. E aí a gente vou perguntar como é que vocês se conheceram. Prazer, gente. Beijo. Obrigado, Beatriz. Esse barrigão aí. Vem pra cá, Bruno. Leva a canequinha e aí a gente traz. O Bruno já tá trazendo a dele, ótimo. E aí, Bruno? Cheguei. Chegou com tudo. E aí, doutor? Bruno é ginecologista, né? Médico ginecologista, é especialista em reprodução assistida também e professor da Unifeso. Isso. Tu dá aula de que lá? Então, sempre começa respondendo assim. Então, né? Eu tenho 2 matérias lá, 2 disciplinas. Uma é semiologia, na minha área, ginecologia e obstetrícia. Então, a gente faz lá... Aumenta só um pouquinho teu microfone, sobe mais, porque tá mais alto. É isso, aí. Então, a gente examina os simuladores, né? Tem simuladores ali, aprende a fazer o exame ginecológico, obstetro, enfim. Mas eu tenho uma outra disciplina, que é a disciplina que talvez toma mais do meu tempo, e é uma disciplina integrativa. Então, ela tem um nome, mas é um nome que não... Se eu falar aqui, né? Conhecimentos integrados em saúde. É uma coisa muito... Maneiro. Sim, mas é uma coisa muito vaga, porque, na verdade, o que a gente faz é pegar todo o conteúdo programático do período e fazer um compilado. Então, eu pego tudo que os alunos deram em anatomia, histologia, bioquímica, fisiologia e ressignifico aquele aprendizado para eles de uma maneira mais prática do nosso dia a dia, né? Sim. Até porque o aluno, eu faço essa disciplina do primeiro período, então são recém-chegados na faculdade. É a bioquímica... Tudo do básico. E aí você imagina um aluno, uma aluna recém-saída do ensino médio, chega numa faculdade, uma carga de matéria enorme... E aí você pensa, pra que isso, né? Assim, a primeira coisa que passa na cabeça do aluno é pra que eu tô vendo isso tudo? Então o que eu faço é dar um significado àquilo ali, legal, assim, né? Tornar aquilo ali mais o dia a dia da prática. Mas vale ponto? É tipo aquela... Sim, é uma matéria... Prova? É uma matéria mesmo. Uma matéria, uma disciplina. Tipo se a gente como é que chama aquela matéria que a gente fazia? Eletiva. Não, a matéria é parte do currículo e inclusive ela é, talvez, acho que se eu não me engano, a maior carga horária do currículo deles. Caramba, que legal. Porque mas só tem na Unifeso isso. Nunca vi. No Rio de Janeiro, a gente tem outras universidades que tem também. Na verdade, é só uma mudança conceitual da parte de ensino médico que, né, aconteceu já tem uns anos. Eu já tenho um bom tempo aí, né, de estrada, então eu aprendi de uma maneira tradicional. Sentava lá e ficava ouvindo o professor falar. Incrível. Depois ia para casa, lia o livro. Então isso aí mudou um pouquinho agora. A gente chama de metodologia ativa de ensino. Então é totalmente diferente. Então, o ensino é mais centrado no próprio aluno individualmente. Então, o aluno ele é corresponsável pelo seu aprendizado. Então, a gente oferece a esse aluno cenários onde ele, sozinho, com auxílio, logicamente, né, até de um grupo, né, são divididos em pequenos grupos, e de alguns tutores e professores, ele mesmo consegue dar vamos dizer assim, um caminho para o aprendizado dele, né? Então, a gente só vai dando a ele só guiando, só coordenando. Ótimo. Como vocês se conheceram? Como foi isso? Como você foi lá no consultório? Como rolou esse encontro? Na clínica, né, doutor? Na clínica. Foi na clínica mesmo? Ele que tá deixando estressada. Como é que mas eu começou? Avisei. Tem que me dar esse remédio pra lutar, né? Mas eu avisei. Como é que tá? Em que ponto tá esse estágio? Conta tudo. Você tem quanto tempo que você foi lá? Como é que foi? Fala, doutor. Então, na verdade, foi uma grande coincidência, porque Poliana foi lá na clínica, acho que uns poucos dias após a consulta, né, com o Dr. Bines, e até falei com ela, era um dia que eu não deveria estar lá, assim, na verdade. Eu estava só ali mais administrativo, então eu estava com outras atribuições no dia. E Poliana foi lá, fez um primeiro contato com a clínica, pessoalmente, e a nossa gerente, a Natália, perguntou, você pode atender ela agora? Eu falei, foi assim? Agora! Agora, nesse minuto, vamos lá. Então foi uma coisa, assim, vamos dizer assim, essa coincidência
tem tudo a ver com o propósito que vocês já falaram tanto aqui, né? Ou seja, vamos correr com isso, vamos resolver isso logo, né? Então... Tem uma semana, a gente começou sexta-feira. Tem uma semaninha, tem exatamente uma semana. Aí hoje. Começaram com o quê? Como é que foi? Como é que começa? Bom, o pontapé inicial, ela teve que contar a história dela toda, na verdade, né? E assim, Beatriz já falou muito sobre todos esses aspectos mais importantes assim, que a gente tem de objetividade, né? Acho que o mais importante é objetividade. O diagnóstico, falamos isso bem, né? Assim, é a coisa mais importante que você tem que lidar na sua vida agora. É o diagnóstico, é a doença, é o seu tratamento. Então, a gente não pode tirar o foco disso, né? O foco tem que continuar sendo. Então, a nossa parte, ela vai entrar, vai encaixar ali no tempinho que a gente tem. Então, quanto antes a gente começa, melhor. Quanto antes a gente termina, melhor. Beatriz já falou muito bem que assim, a medicação que vai usar, os procedimentos que a gente vai fazer, não tem absolutamente nenhuma interferência no processo do tratamento oncológico. Então a ideia inicial era essa. Falei, tá aqui, vamos começar agora. E foi tudo encaixado certinho, porque, tipo assim, até a liberação do plano pra químio vai dar certinho, tirar e dar que o legal. início. É porque demora, né, o plano pra aprovar. Eu ainda tenho que colocar o catéter, então vai dar tudo ao tempo certo, assim. Vou tirar e já vai começar a ver sobre o catéter e já iniciar a químio já. E como que começou? Ela começou a usar os hormônios agora. Isso, a gente foi conversou. Injetável? Aquele subcutâneo. Né? Deixa bravo, né? Como é que tranquilo, uma medicação tranquila, né? Tu tá irritada por causa disso? Fala aí. Cara, a gente fez uma injeção na clínica e depois eu tomei medicamento todas as noites. E antes de ontem e ontem, né? Eu tomei injeção. Só que ontem eu tava estressada. Você que se aplica? Porque é subcutâneo. Isso aí. Tranquilo. E eu tava estressada, eu sou tranquila, eu sou calma, mas eu tava com uma dor de cabeça. Eu tô assim, nossa, tô tendo raiva de mim, eu não tô conseguindo me escutar, tô com raiva. Entendi. Sério, aí todo dia eu sempre posto, dou bom dia nos meus stories e tal. Eu falei, cara, eu não quero nem ver Lucas. celular. É tipo isso. Bom dia pra quem? Pra mim. Aí só de noite eu peguei, na hora até de aplicar ela. Legal, eu falei, você fez um stories falei assim, cara, tô muito estressada, mas o doutor Bruno falou comigo, orientou o que ia acontecer, essas coisas. Mas tudo planejado, mas o dia foi tenso. Ela já sai da clínica com a medicação ou ela compra essa medicação na farmácia? Ela sai da clínica com a medicação sempre. E, inclusive, não só com a medicação, mas com todas as orientações que a enfermagem acaba fazendo para na hora da aplicação não ter nenhum tipo de dúvida. Assim, a ideia nossa, eu falei para ela que ela ia ficar assim. Ela não pode dizer que eu não falei. Tá virando... Assim, a reação à medicação ela é muito individual, né? Não dá pra gente prever, assim. Mas a gente tem, assim, as duas grandes, assim... os dois grandes efeitos colaterais mais comuns, que seriam a dor de cabeça, a gente até conversou que dá um pouquinho mesmo. E essa questão do humor, né? O humor é uma coisa muito individual. Tem paciente, às vezes, que fica mais deprimida, fica mais quietinha. Tem paciente que fica mais irritado. Então, é uma coisa muito individual. Entendi. Mas a gente tem que lembrar que a gente está fazendo uma medicação que ela é muito... É progesterona? Tá fazendo uma medicação que é uma combinação de LH com FSH. Então, a gente, na verdade, qual é o propósito? Né? A gente tem uma janela aí de 28 dias, né? Um ciclo menstrual normal. Nesse tempinho de 28 dias, a gente tem de 2 a 3 ondas de recrutamento. Então, aquilo que a Bia falou dos óvulos que a gente já tem desde que a gente nasce, tudo isso... O corpo ele tem um ritmo, né? Uma ciclicidade que não é como a gente pensa. Todo mês ali a gente pega um pouquinho. Então, durante essa janela, ele pega, às vezes, 3 ondas ali, onde você vai ter a oportunidade de levar esses óvulos à frente. Se a gente não faz nada, a gente, né, que é o ciclo normal, se a gente não entra com medicação, vai ter aquele óvulozinho no final que vai ficar ali disponível, em média, né, na maioria das vezes. Só que quando a gente entra com a medicação, a gente quer potencializar isso. Então, a gente está pegando essa onda que você já tem, tua, né? A gente só quer trazer mais óvulos até o final. Então, é natural a gente imaginar que se, num ciclo menstrual normal, a gente já tem as variações hormonais, as flutuações de humor, a gente está potencializando isso, às vezes 10 vezes, 20 vezes, imagina, é natural que vai ter mesmo efeito colateral. Então vai ter mais do que um folículo também. Muito, a ideia é essa, né? A ideia é ter mais de um. Até falei, a gente conversou que é o tipo do tratamento em que a gente busca o que a gente chama de one shot, ou seja, num tiro só, eu vou resolver o congelamento do número de óvulos que a gente precisa para garantir uma futura aí, uma chance futura boa de gravidez. Então, não dá pra gente ficar fazendo isso toda hora, né? A ideia não é ficar repetindo, atrasa o tratamento. Você tinha um ciclo menstrual normal, regular? Sim, eu ia até perguntar. Posso perguntar? Tô Lógico, perguntando mais a gente que tá junto.
A gente tá junto, você é minha co-host. Vamos lá. Dia 22 a gente vai fazer a punção. Isso. Aí eu vou menstruar no dia que eu ia menstruar normal? Não, então, esse tem Ou um detalhe. muda? Tem um detalhe importante que é o ponto de partida. É né? isso que eu também queria saber. Como que começa? Isso, aí por isso que depende. Então, assim, a gente tem o que a gente chama de início convencional, ou seja, né, a paciente vai menstruar, a gente vai aproveitar essa primeira onda que acontece nessa janela aí de 28 dias e a gente vai estimular até um determinado ponto. Só que no caso de Poliana, a gente não tem como ficar esperando ela menstruar. Assim, é tempo que a gente perde, né? Sim. A quimioterapia ela já tem prazo, Precisa tem começar. data, ela é o mais importante agora, então não dá pra gente adiar. E esse conhecimento das ondas de recrutamento ao longo do ciclo, durante o ciclo, ajudam muito vamos dizer assim, um protocolo novo que, né, nos últimos anos surgiu, que é o protocolo do início aleatório. Então a gente não precisa mais considerar esse início convencional Esse dia logo 1, após a menstruação. Legal. Então, como a gente sabe que no meio do ciclo a gente vai ter outras ondas de recrutamento, a gente vai aproveitar uma outra onda Pode começar a qualquer momento. e vai ter o mesmo efeito, ou seja, Legal. o resultado final vai ser semelhante. Né? Os trabalhos já mostram isso. A gente não tem um menor número de óvulos, a gente não tem uma pior qualidade de óvulo, porque começou num momento diferente. Né? O random start. Então a gente começa em qualquer momento que ela chegue pra Aleatório. gente. Legal. Ela, no caso, começou na fase folicular tardia, que a gente chama, ou seja, já estava perto de ovular, então bem no meio do ciclo ali. Dá uma angústia, né? Pensar, falar assim, pô, se eu já tô ovulando agora, Por que como é que não eu vou começar estimular? Porque como é que eu vou estimular no meio do caminho? Fica uma coisa Sim. meio... Mas só que assim, isso a gente já tem habitualmente feito há muitos anos, inclusive. E o resultado é bom. O resultado, ao final, a gente teve a primeira contagem de folículos, né? Um número maravilhoso, né? 24 somando os dois folículos ovários, somando Que os dois legal. ovários. Ou seja, um potencial para ter no final em torno de 20, 24 óvulos. Então, assim, maravilhoso. E começamos logo. Começamos de cara. É né? bom sentar com um professor, né? É bom, né? Que ele bem fala bem, explica né? Eu gostei A também. gente entende tudo. Pô, olha, eu queria saber um pouco mais sobre o MMA. O que é o MMA? O que é o UFC? Como se eu não soubesse de nada. Como se eu não soubesse. Como sei mesmo. O UFC, Eu, pelo que eu então, dei... Tu também Vou não. aprender tudo agora. Eu queria entender qual é a diferença de MMA pro UFC. Então, o MMA é o esporte. Tá, É a tipo junção- futebol. É, a junção de todas as lutas. O UFC é tipo um time. O UFC é como se fosse o evento. Tem o UFC, Tá. o Bellator, o Invicta. Mas você é São vários contratada foi contratada pelo UFC. É, eu era do UFC, aí agora a última eu lutei pro Invicta e agora eu tô lutando, agora eu tô com um contrato assinado pelo Bellator. Já tá assinada, Já mas tá vai assinada. começar a treinar depois. Então, quando eu assinei não tinha Não sabia. acontecido, não sabia de nada ainda. Entendi. E eles foram de boa com você, entenderam? Só foi informado porque o meu empresário é americano, né? Entendi. Aí eu informei ele e eles informaram a ele sobre o meu caso. Entendi. Então, a próxima luta, espero que seja no Bellator, quando eu for lutar, quando voltar de tudo. Então, dessa- Bellator é o evento. Porque a O gente sempre evento. pensa do UFC ficar muito forte na nossa cabeça, né? Sim. Esses outros a gente não Acho- eu, pelo menos, que não sou muito desse núcleo, eu nunca... Mas vi. é uma dúvida comum, todo É. mundo acha que o UFC é a luta, tudo, não. é. O MMA é o esporte, que Tá. é tipo assim, é dentro desses eventos que a gente acaba lutando, que a gente é contratado pra estar lutando dentro do evento. Teve uma... Não sei se foi uma polêmica, assim, na época que você foi lutar, você foi lutar com uma outra competidora. Como é que é o Sim. nome dela? Esqueci. É, Da Invictus. sim. Enfim, Tô tentando ela lembrar. foi, na época da pesagem, ela botou... Você não sabia ainda do diagnóstico. Não. E ela botou uma fita nos mamilos, que é um símbolo também do câncer de mama, e entrou no hexágono com uma blusa do câncer câncer. de mama. Como é que foi isso pra você? Foi bem doido, porque, tipo assim, eu já tinha feito um exame e ele não tinha dado nada, um ultrassom. E ele não tinha dado nada, tinha dado que era benigno e ok, como se fosse de pancada mesmo e tal. Porque é comum as lutadoras terem lesões assim na região. É comum, a gente tem em todo lugar. Em todo lugar, é verdade. É, que pergunta. Mas no peito não. Então, tipo assim, tava sendo uma coisa que pra mim começou a me incomodar. Aí eu fui Entendi. fazer o exame. Doía. E doía. Ficava um caroço. E era assim. só em um lugar. Só em um peito, só no lado de cá. E daí eu sentia muito e eu falei assim, não, tá me incomodando. Eu fui fazer esse exame e deu benigno. Eu tava no meio do treinamento pra essa luta no Invicta. E eu larguei aquilo de mão, eu falei. E como eu tava vindo de 3 derrotas... Você fez a biópsia? Aí Você só fez depois. só outra? Ah, Só tá, depois. Aí, como eu tava vindo de 3 derrotas, a gente só pensava, cara, ganhar, Quero ganhar. ganhar, não, tipo, não tava
ouvi o peito, não tem nada, então bora, vida que segue. E fui lutar. Quando eu fui lutar, foi essa garota, foi pesar sem stop, nada, só com um Eu vi uma esparadrapo, foto, assim. tem uma foto bem significativa, assim. Sim, aí todo mundo ainda meio que zoando, assim, na hora da pesagem, eu só encarei ela, tipo, né, eu olhei pra ela direito, eu virei as costas, tá, beleza. Depois ela entrou com uma blusa do câncer de mama. Eu achei, assim, muito doido, né? Parece que, assim, Caraca, Deus fala de volta a tanta olhar, forma, né, se mano? enxerga no alguma coisa. É impressionante. Hoje eu vejo desse jeito, né? Caraca, eu fiquei arrepiado. É muito doido, assim. E quando a gente descobriu depois, né, do câncer, que veio o diagnóstico, a gente parou e falou assim, caramba, a menina pesou pelada quase. Porque não é normal, ninguém Sim. pesa. Às vezes você pesa com a balança, tudo tampado, pelado, por causa da roupa pesar. Mas depois você coloca e pesa, só encara. Na verdade, Tá. foi na encarada. E foi muito diferente aquilo. E a gente zero entendeu. Eu falei, beleza, tá me dando vários seguidores. e, na verdade, hoje em dia eu vejo de uma outra maneira, né? Sim. Que parece que era tudo... Que legal, volta a olhar cara. o peito, volta a olhar o peito, né? Eu preparei uma dinâmica pra gente você me explicar um pouquinho sobre MMA. Bota aí na tela, a dinâmica chama Nocaute do Doc. Vamos ver no se caso, você eu, vai... o meu É, nocaute ou o É seu o nosso, nocaute? o nosso, né? A gente vai tomar um nocaute aqui dela. Nocaute do Doc é uma dinâmica que vai aparecer uns nomes aí, umas palavras, umas gírias do MMA, e você vai explicar pra gente o que que é. Tá. Vamos Ai, lá pra meu primeira. Deus. Nocaute técnico. Cara, quando a pessoa toma um down, vamos lá, o que é down? Eu te dou uma porrada, você Cai duro. Você cai e eu tenho que continuar batendo. Tá. Aí o árbitro separa, Ah, tá. entendeu? Porque o nocaute é só, tipo, dei uma E a pancada pessoa que desmaiou tu já total. fez isso. Total não. Não? Só no Só no técnico. técnico. Só no técnico. Que tu vai... Você tem que continuar batendo, aí o árbitro vê que a oponente não tem condição de estar se defendendo e aí ele separa. Tem um tempo pra ficar ali batendo? Não tem um tempo determinado. Ele vai vendo se tá dando óbito. É, ele vai prestando atenção. É tipo, ele tem que ver, tipo assim, a reação da pessoa. Se a pessoa tá reagindo, tá tentando se defender ou não. Entendi. Ou ela tá, virei as costas, tô só apanhando. Vai parar a luta, entendeu? Isso às vezes dá polêmica, né? Porque o oponente que tá, né, Ah, que tá é. sendo nocauteado, Eu ia conseguir. eu ia conseguir, né? Ele Sempre- quer voltar a lutar, né? Geralmente a gente vê muito isso, né? Quando para, ou às vezes a gente acha que parou muito rápido, né? Pô, podia ter deixado mais. Mas aí, às vezes, o atleta é muito difícil, porque às vezes ele tá no meio que apagado e tá achando que tá E tá podendo achando que voltar. tá Porque a podendo, gente mas- tá, tipo, você pode me destruir que eu quero voltar, né? A gente quer o tempo inteiro estar ali. Aconteceu um caso desse comigo, na minha última luta do UFC, eu tomei um down, ninguém viu que eu tomei um down. Eu sentei e, tipo, eu tava apagada, fazendo um monte de coisa de jiu-jitsu, me defendendo. E todo mundo, meus professores lá gritando. Cara, quando eu comecei a voltar, ela tava pegando pra me finalizar. Eu voltando de uma e começando a apagar na Apagar a outra da finalização. Já viu Menina de Ouro? Já. Não, nunca mais. Para. Cara, eu já tô brigando a minha vida muito. Já tô... Caraca, esse filme é... Chora. eu É bem fico assim, tenso, né? É muito tenso, ainda mais pra vocês, assim. Sim. Deve ser, tipo eu vendo Grey's Anatomy, todo médico morre lá naquele hospital. Vamos pro próximo. Montada. O que é uma montada? Não tem conotação sexual, né? É literalmente quando você sobe em cima da pessoa, assim, joelhado. Você fica de joelho, a pessoa, tipo, tá deitada, você tá de joelho em cima dela. Tá. Você tá montado pra Mas não bater necessariamente ela. socando. Pra bater. Tá? Você pode bater. Não, só de você estar Porque eu por vejo cima. muito, às vezes a galera tá só segurando. Por cima. É. Então, geralmente, você segura mais a cabeça pra ficar tipo um touro, né? Ah, Ali assim, tá, pra meio que tá. equilibrar. Legal. Porque você fica muito vulnerável à caída ali de cima. Entendi. Então, a montada é só você estar em cima da pessoa ali. Que é muito usado, né? No jiu-jitsu, na parte de chão. Mas no MMA, você vai estar... E o MMA é muito essa mistura, né? Na verdade, Artes vamos lá, é tudo, mistas, né? artes marciais mistas. Mistas, isso. É todas. Vamos pro próximo. Queixo duro. O que é um queixo duro? Queixo duro é uma pessoa que você bate no queixo, bate. Literalmente fala queixo mais pela cara, né? E ela não cai. Você fala assim, nossa, essa porrada era pra ter caído, né? Ela tá com queixo duro. Não, Então ela não vai. que não vai cair nunca, um resistente, forte. uma pessoa forte, resistente. Tipo, Tu já pegou não é uma algum pessoa assim? forte, é uma pessoa que tem... Porque às vezes a pessoa pode ser forte e ter um queixo de vidro.
Ah, que é o contrário. Tá. Entendeu? E tu já pegou algum componente assim que tu tentava e o Cara, cara não caía? a gente fala muito que luta é assim. Você olha pra oponente e fala assim, gente, o que tá acontecendo? Eu já bati essa merda pra ter caído, por que ela não caiu aí? E quando você nocauteia do nada, cai num momento que você fala assim, caramba, e já só termina, mas você fala, caramba, eu não esperava que ia cair. Entendi. Entendeu? E aí tem um queixo de vidro que a gente nem sabia. É. Qual que é o próximo? Torcicolo de girafa. Eu achei sensacional. Isso aí eu não sei Torcicolo de girafa. Eu nem me arrisco. Eu nem... Torcicolo de girafa, eu tinha visto, mas eu esqueci agora. Eu nunca vi. Era não. um... Eu acho que era... Putz, peraí que eu vou lembrar. Bora pro próximo, depois eu vejo o que era o torcicolo de girafa. Fio desencapado. Esse eu sei. O que é? Quando o oponente tá assim, ó. Tá se tremendo? Não, ele sai, ele é muito rápido. Ele ele é muito rapidinho. Você tenta bater de um lado, ele vai pro outro. Você tenta bater de um lado, ele vai pro outro. Ligeiro, tipo isso. Ligeirinho. Aham. Fio desencapado. Tem outro? Joga outro. Raspagem. Raspagem é como se eu tivesse embaixo e eu vou te raspar e eu que vou ficar por cima e você vai ficar por baixo. Tipo, Inverter Ah, a posição. Entendeu? Boa. Aí Boa. eu te raspo pra ficar por cima. Eu vou ficar na posição favorável. É difícil, né? O MMA é um esporte... É difícil. É porque isso aí é mais jiu-jitsu. Raspagem. Ah, tá. Não... Mas também usa no MMA porque muito, tem que muita você mistura. Agora eu vou fazer uma pergunta pra ela. Eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Vamos lá. Estar embaixo é sempre desvantajoso? Então, é muito relativo, né? Depende. Porque tem muitos lutadores, mas são menos lutadores, tá? Que conseguem finalizar por baixo. Mas a proporção é menor, porque no MMA você tá tomando porrada. É cotovelo, porrada, é tudo vindo chuva de porrada ali que a pessoa quer te nocautear, porque o momento que ela tá em cima é um momento muito favorável pra ela, entendeu? Então ela não vai parar de te bater. Aí até, às vezes até se você se defender, você querer sair daquele momento ali e reverter, raspar, é difícil, porque você precisa da mão, aí você tira a mão da cara. Então não tem como você bater assim, não faz diferença nenhuma. Sim. Você tem que se defender, entendeu? Então, mas acontece de ter lutador que consegue finalizar por baixo. Pega Legal, o pescoço e por baixo. finaliza por baixo. Mas é mais difícil. Quando foi sua última luta? Outubro do ano passado. Do ano passado? Tu já tava com diagnóstico, não? Então, não foi outubro, não. Foi antes. Setembro. Acho que foi setembro. Eu fiz a biópsia do dia do meu aniversário, dia 15 de dezembro. O resultado saiu em janeiro. Boa. Mas eu já tinha feito a ressonância. Deu um BIRADS, é assim que fala? Isso. BIRADS 4, inconclusivo. Aí ele foi pra ressonância. Pra biópsia. Pra biópsia. E daí... E aí deu o diagnóstico. Aí, mas nem eu recebi, na verdade, foi direto pra minha médica. E aí você parou, e aí avisou lá a galera do Invictus e não lutou mais, não treina, não faz mais Eu nada. continuei treinando. Você é eu atleta, tô o atleta é assim. mesmo. Agora ela começou tem uma semana, não foi? Tem uma semana, Vocês fizeram. exatamente. Qual é o Sexta-feira da próximo semana passo passada. agora? A gente vai ter que acompanhar o tamanho dos folículos, né? Então a gente Hoje. tem... Hoje, inclusive. Vocês vão sair daqui e vão pra lá? Vamos, Sim. mais tarde. Caraca, maluco. Então, hoje a gente faz a segunda avaliação para ver, né, como que foi a resposta à medicação até aqui. E a gente tem uma previsão o dia 22 que você falou, da gente retirar. Então até lá acho que a gente faz mais uma avaliação ainda na semana que vem. E a ideia é sempre a gente tentar, né, terminar todo o processo numa janela aí de 10 a 12 dias. Acho que é o tempo Até a retirada. até a retirada desses óvulos, e aí a partir dali ela está liberada Aí para ela todo e qualquer com tratamento. sedação nessa retirada. Com sedação, né? Então a gente é faz em rápido. ambiente cirúrgico, ambiente controlado, monitorado, né, com o anestesista ali. A medicação que a gente usa é venosa, então não tem nenhum suporte ventilatório, assim, não tem nada muito invasivo, né, na anestesia. É só para realmente não ter dor na hora do procedimento. E o procedimento é muito simples. Na verdade, a gente tem um mecanismo de aspiração que a gente vai dentro do folículo para aspirar, e isso é com uma agulhinha, igual como se fosse uma punção mesmo da mama ali. Né? Então, se fizer uma punção ali por agulha, muito semelhante. A agulha. Agulhinha. É. Não é uma subcutânea, porque tem que chegar lá também. Igual minha filha. Assim, eu não tenho problema de tomar injeção, só não posso olhar pra agulha. Então, melhor, assim, é melhor não olhar. Não olha, vai tá dormindo. Então, assim, é um procedimento todo monitorado pela própria imagem da ultrassonografia. Então, a gente faz isso de maneira, né, a enxergar exatamente onde a gente está, ou seja, não é às escuras, né, às cegas.
E a gente vai dentro, com a agulhinha dentro de cada folículo que cresceu, um por um, esvaziar o conteúdo desse folículo, e dentro desse folículo, eu costumo dar sempre esse comparativo, é como a gente está pegando uma fruta no pé, né? Literalmente. O óvulo fica grudadinho ali na parede, como uma fruta ali, madura. Quando a gente esvazia, é como se a gente estivesse puxando essa fruta do pé. Então a gente está tirando aquele óvulo, vem com o líquido folicular, e o laboratório já vai confirmando pra gente quantos óvulos a gente já... Né, Porque tem uns que são saudáveis, outros não. Isso, no primeiro momento a gente só tem a contagem, né, total, depois eles fazem uma avaliação um pouquinho mais elaborada, porque assim, não adianta também a gente congelar um óvulo que depois, quando a gente for precisar dele, ele não está pronto. Sim. Então a gente avalia a maturidade, em torno de 80% dos aspirados, né, no procedimento a gente tem a boa maturidade adequada. E a gente aí, então, congela imediatamente. Assim. No mesmo dia que você fizer o procedimento de aspiração, o teu óvulo já está congelado. Assim, 1 hora e meia depois, no máximo, já está tudo resolvido. Assim. E aí, então é um intervalo muito curto, né? 11, 12 dias aí. A gente já tem tudo feito. Se ela fosse colocar logo depois, inseminar depois, ia ter que esperar alguma coisa ou não? Aí depende também, porque tem vários protocolos diferentes, né? Então, assim... Vamos imaginar que ela congelasse o óvulo e de repente depois quisesse fertilizar esses óvulos. Aí teria que ter outros passos aí pela frente, que teria que gerar o embrião primeiro, preparar o corpo para receber. Um mais demorado. Isso. E tem paciente que eventualmente está fazendo o tratamento para engravidar já naquele momento, que pode receber esse embrião a fresco, que a gente fala. Sim. Então já vai vir na sequência. 5 dias após a coleta de óvulo, ela já está recebendo os embriões, que é o tempo que fica no laboratório. Tem alguma suplementação que você está fazendo em relação à comida, em relação à suplementação de ativos, de aminoácidos, vitaminas, alguma coisa assim? Não, eu não estou fazendo suplementação. Vitamina D, sei lá. Mas eu me alimento já muito bem, né? Mas sim. Questão de suplementação, não. Porque tem alguma coisa, até que o Dr. Bini falou que algumas coisas que, né, é bom evitar agora e tal. Ah, tá, por conta do câncer também. Tem algumas coisas que é importante que, assim, ela é atleta de alto rendimento, né? Então, assim, o corpo dela já está habituado a um estilo de vida saudável também. Né? Então, e o tempo que a gente tem é muito curto, né? Então, a gente suplementar uma coisa por 10 dias... Às vezes não faz não vai chegar a ponto de fazer efeito. Não, mas então. Eu fico imaginando, tipo, uma vitamina D, um ômega 3, um metilfolato, nesse caso não seria Não, se a gente estivesse fazendo um tratamento que precisasse porque ela não ia realmente engravidar, chegar até o final, a gente naturalmente faria uma reposição, né, de alguma coisa, mas assim, para um congelamento desse, é importante a gente terminar. Entendi. Começar até rápido, como você falou né? também, o foco é outro. O foco é outro, o foco não pode deixar de ser outro. A Beatriz falou muito bem que assim, a ideia da clínica é justamente facilitar esse caminho, porque é um caminho que o primeiro, você não esperava. Nenhum paciente espera o diagnóstico. Aí você imagina, na sequência do diagnóstico, a gente vem com uma outra proposta de um tratamento totalmente diferente. Que nem estava pensando. Que não passa pela cabeça de muita gente. Então, assim, é um atropelo de coisa. Então, a gente pretende sempre ali tornar isso de uma maneira, tornar o processo de uma coisa mais prática, uma coisa, sabe, mais suave para a tua vida, que tem realmente o enfoque lá no tratamento oncológico. E é importante também a gente falar isso, porque além das medicações que você está fazendo injetáveis, você está tomando um comprimidinho também. Sim. Né? Eu espero que você esteja tomando certinho, bonitinho. É o que é esse comprimidinho, gente? Então, você falou de reposição, na hora eu lembrei. Existe um protocolo, né, que a gente tem que seguir para tratamentos de estimulação ovariana, para em pacientes oncológicos. Assim, é uma preocupação grande. Após a biópsia, você fez a avaliação da imunohistoquímica, né? Então, a imunohistoquímica é um complemento da biópsia, onde a gente avalia se as células são positivas para determinados receptores. Tipo estrogênio. Tipo estrogênio, progesterona. Então, o que seria isso? Ou seja, fazendo um paralelo, é como se a gente fizesse um exame de urina, detectasse que tem uma bactéria e visse a qual antibiótico ela é sensível ou não no tratamento. É um paralelo. Então a gente vê que aquela célula do tumor ela é sensível a determinados hormônios. Então aquele hormônio faria mal. Né? E o principal deles, o que mais preocupa é o estrogênio. Porque o estrogênio, por si só, ele é um hormônio proliferativo. Então na primeira fase do seu ciclo menstrual, quando você tem o endométrio, está crescendo porque está sob a ação do estrogênio. Ele vai aumentando de tamanho, vai proliferando. Mas não são todos os tumores que aumentam com a ação do estrogênio. Não, tanto que a imunohistoquímica veio negativo para eles. Ou seja, incrível, que é o que a gente quer. É a melhor opção, né? Então ele veio como um triplo negativo. A gente já tem uma certa tranquilidade em relação a isso, mas a gente não deixa de proteger. Ou seja, né? Então esse comprimidinho seria para isso. A ideia seria que, assim, como eu falei há pouco, a gente está estimulando numa dose hormonal muito acima do que o teu corpo produz. Então, a resposta também
falamos dos 20 e poucos ovos, vão ser muito acima do que a gente tem num ciclo natural. Então, o estrogênio é uma coisa, vai ter o mesmo comportamento. O estrogênio vem desses folículos em crescimento. Então, se eu tenho eu tenho uma dose de estrogênio circulante no teu corpo. Se eu tenho 24, eu tenho 24 vezes mais estrogênio, né? Se puder fazer um paralelo. Então, a gente precisa manter isso em níveis mais baixos. Então, esse comprimidinho, a ideia é a gente manter os níveis de estrogênio mais baixos, mesmo com os folículos em crescimento. Não atrapalha o processo, mas mantém em níveis mais seguros, para evitar que você tenha ação ali na lesão. Então, assim, independente do triplo negativo, tá? Sempre vai fazer. Tava avisando o nosso próximo convidado que eu vou chamar ele agora. Vou me despedir de você, Bruno. Muito obrigado. Te vejo mais tarde. Agorinha. Daqui a pouco. Vou correr aqui pra ela ir pra lá. Vocês já vão pra nova? Ainda não, né? Já pode falar da nova? Vai jogar pra frente. Você vai sair agora não, esse programa joga pra frente. Não, pode falar, mas a gente ainda não mudou. Ainda não mudaram, então. Porque a Origem tem uma nova instalação Sim. que vai... Porque quando o Dr. Marcelo veio aqui, ele falou. Ele deu esse spoiler pra gente. Sim. Em breve. Que vai estar ali. Estão me falando... Aliás, eu não vi ainda, mas falaram que tá lindo. É um espetáculo. Tem negócio de Viu, vou ter que voltar vidro. lá. Eu quero... Vou ter que voltar. Ela vai voltar pra na clínica nova. Vai continuar. Boa. Pode deixar que eu levo Dá seus os outros, óvulos junto comigo pra lá. Obrigado, Bruno. Arrasou. Agora eu vou chamar o oncologista da Poliana, que é o Daniel Mussi. Vem pra cá, Daniel. Ele é parceiro da Origem, da Reddor, né? Oncologista da Reddor. A gente nem conversou antes. Tu chegou no meio do programa. Tu tá... Mas prazer, sou o Iago, Poliana. Iago, só pra aproveitar, apresenta ele de novo agora, já que ele entrou, porque ele possa na frente. Tá. Então apresenta de novo. Tá. Já que você vai contar. Tá. Bota aqui. Vou dar aqui direto, né? Pode botar o fone. Bota o fone. Beleza, Daniel. Agora foi. Daniel Mussi é um médico da Poliana, um oncologista que tá ajudando ela aí nesse tratamento, que fez esse diagnóstico. Boa tarde, Daniel. Boa noite, sei lá que horas vocês estão assistindo esse negócio. Boa tarde. E aí, o Daniel é da Reddor, né? Fiz aqui uma bio tua também, deu um Google em você. Deixa eu te achar aqui, pera aí. Porque hoje a gente tem tanto convidado que eu fico meio biruta. Oncologista formado na FRJ pelo INCA, trabalha com pesquisa lá atualmente, trabalha na oncologia da Reddor, no Hospital Federal de Servidores aqui do estado do Rio de Janeiro, é membro da American Society Clinical Oncologic, European Society, Sylvester Center, também em Miami. Obrigado. Não é não? Internacional, cara. Tá vendo? E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Chegou no meio, obrigado. assim, ruim, né? Chegar no meio. Oi, agora tô me familiarizando aqui. Como é que foi o encontro de vocês? Gostei da caneca só pra comentar, ó. Então, essa daqui Gostei, essa personalizado. daqui tem o meu. Como a gente a gente sempre faz dos convidados, só que a gente resolveu esse programa em 2 dias. Não deu tempo de produzir o de vocês, mas eu vou mandar. A Caricanecas vai mandar aguarda, ó, pra produção, pra vocês a caneca do Doc Show e da Caricanecas. Como foi esse encontro de vocês? Você... Fala aí. Vamos lá. Quer falar, Poliana? Pode falar, doutor. Então, Então, acho que vale a gente falar quando a gente recebe, né, uma paciente jovem que acabou de fazer o diagnóstico de câncer de mama, né? A gente sabe que tem muita coisa na cabeça, né? É muita coisa na cabeça e a gente acaba entrando numa decisão do tipo, eu preciso falar tudo que é essencial, mas ao mesmo tempo é muita informação para uma primeira consulta. Então você não quer chocar também, né? Então você Toma um nocaute. fica num filtro para nenhuma informação importante ser perdida. E por isso que, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, poder trazer essa informação justamente porque... Adoro quando falam isso, eu sinto o Jô. Uma alegria muito grande estar aqui. Porque, assim, a parte da preservação de fertilidade é uma das partes que a gente não pode deixar de falar, né? Porque, assim, é uma parte que não dá para deixar para falar daqui a 2, 3 meses. Mas a gente entra na consulta, eu acho que a gente faz um bombardeio de perguntas. Tem gente que vai com caderninho. Você foi com caderninho? Eu fui escrito Eu tenho no muito celular. paciente que vai com caderninho. E vou te falar que esse caderninho deve ter 10% das perguntas que surgem depois ainda. Verdade. Que vão surgem várias perguntas do dia a dia, né? E acho que, assim, uma das coisas que a gente não pode deixar de falar é o que você pode levar do tratamento para frente e prevenir
antes, né, de começar um tratamento, por exemplo, com quimioterapia. Boa. Então, essa fica na caixinha das informações que não dá para deixar de falar. Boa. E é legal todo mundo saber dessa informação também, porque médico, a gente tem a responsabilidade de não esquecer nenhuma informação, é uma responsabilidade muito forte, né? Porque não tem ninguém cobrando da gente se a gente deu toda a informação E necessária. ser claro, a maior dificuldade que eu percebo dos médicos é de a gente tá falando com uma pessoa que ela não sabe aquilo. Então, ter vocabulário, saber fazer analogias, é muito importante a gente ser claro pro paciente para que ele entenda, porque senão a gente fala de um jeito, porque a gente é responsável pelo que o outro entende também. Com certeza. Então- Oncologia é complicado até para oncologista. Pois é. Se eu virar para você e falar aqui, porque o tratamento da quimioterapia afeta as células que se multiplicam na fase do ciclo celular com dano do DNA, eu não tô transmitindo mensagem Eu parei nenhuma. lá na celular, vi na quinta série. Mas se eu virar e falar, a quimioterapia afeta as células que se multiplicam rápido, assim como no tumor tem outros órgãos que as células podem se multiplicar rápido também, como o cabelo, a pele, os ovários, e isso tudo a gente protege. Aí a gente tá dando a nossa mensagem. Entrando no cabelo, né? Você sempre foi atleta, você Sim. sempre se alimentou bem, você fazia exercício. Então você não tem... Você tem algum fator de risco para câncer de mama? Você tinha? Cara, depois que eu for fazer o teste genético, você tem que perguntar... Cara, qualquer pessoa da vida que é seu Você parente, saiu indo que pra nem trás, é seu parente mais, Aquela tia que você nem gosta, lá de... pra saber quem Taipava. teve e quem não teve. E daí, eu descobri muitos da minha família, mas, tipo assim, de mama foi, sei lá, eu acho que tia-avó minha, ou mais longe ainda, sabe? Muito Tipo assim, distante. não tinha ninguém próximo, assim, pra eu estar, tipo, tá sempre fazendo o exame, sabe? E, cara, eu não ia fazer nem tão cedo. Se não fosse as pancadas, né, da luta e tal, o nódulo ali, eu não ia fazer esse Porque exame ela nem por tá na agora. faixa de começar a investigação. A partir dos 40 é que a gente começa a indicar, né? A mamografia já ultra primeiro. Mamografia e Mamografia ultrassom, já. a gente pede os dois. A mamografia Já pede os dois. mulher eventualmente, quanto mais jovem a mulher, às vezes a mama é muito densa, a mamografia não consegue ver bem, como se não consegue diferenciar ali tudo, certo? Isso. Então a gente pede pra fazer ultrassom também. A outras vezes é... Você tinha prótese, alguma coisa assim? Não Nem- tinha. Existe alguma probabilidade desse tratamento voltar depois de um tempo, assim? Como é que você acha? Em termos de quê que você pede? De voltar à recidiva. Ter Isso. uma recidiva depois. Essa é uma das grandes informações que a gente, né, tem que dar. Quando a gente fala hoje, por exemplo, em câncer de mama, a gente fala de uma evolução muito rápida nos tratamentos. E a cada ano, às vezes, quando você olha 2 anos atrás, o tratamento daquele subtipo de tumor já mudou completamente. Para praticamente todos os subtipos de câncer de mama, se você for pensar em 2, 3 anos atrás, já mudou, já tem coisa nova e tem coisas que fazem os pacientes viverem cada vez mais. O que a gente fala é que a chance, né, uma paciente que faz um diagnóstico de câncer de mama localizado, de não ter mais nenhum problema relacionado a isso ao longo da vida, em geral, é mais alta do que dela ter, do que dessa doença voltar. Então, por isso também a nossa preocupação em não dar em tratar do modo mais eficaz, mas ao mesmo tempo proteger a paciente para ela levar a vida toda depois e não levar nenhuma consequência do tratamento, justamente porque depois a doença está tratada, né, e a vida volta ao normal, né? E no caso dela, ela ter diagnosticado cedo também ajuda muito. Sim, sim. Até quando você estava comentando aquela história que quando você entrou, Poliana, no round, né, no ringue, desculpe. Tô aprendendo os termos técnicos do MMA. Hexágono, né? Hexágono que fala? Ring é de boxe, aquelas que Aqui é uma... tem o quadrado. Aí, ó. que é um quadrado. De espuma, que fica Isso, aquele negócio. em volta. O octógono é com 8 lados e o hexágono é com 6. Mas o MMA é hexágono. O No hexágono, hexágono. octógono, os dois. Ah, tá. Tem os dois. Aí, tá vendo? Eu também tô pegando várias informações. Que quando você viu aquela blusa, né, de propaganda do câncer de mama, lembrei de algumas histórias também. Eu tenho 2 pacientes que eu acho que é interessante falar. Aham. Um deles, ele tem um papagaio, e aí ele sempre teve uma pinta. E aí um dia o papagaio subiu em cima do ombro dele e o papagaio cutucou a pinta, né, com a unha, e aí a pinta sangrou. E aí ele foi no dermatologista, era um melanoma, ele operou. Ah, não brinco. E tá bem. E tem uma Caraca. outra que tem um gato, e aí o gato não saía, não parava de apalpar aqui a mama, não parava. Ele ficava o tempo inteiro fazendo aquela massagenzinha que o gato faz. Sim. Aí ela sentiu um desconforto, resolveu ir no ginecologista, fez uma mamografia Que e doido. operou o câncer de É mama. isso, cara. Deus falando de todas as formas. Ele avisa. Ele avisa a gente. A gente aqui às vezes não tá... A gente não tá olhando pra onde ele quer. Você fez a retirada do tumor. Tem Fiz quanto tempo?
Eu fiz dia 9 de fevereiro. Então foi agora Então, já, mas foi foi super agora. recente. Como foi? Isso. Doeu? Como é que é essa retirada? Cara, eu coloquei um expansor, né? Ah, pra ficar, É. pra, tipo, encher o lugar que tirou. Sim, Tá. Aí eu fiquei com o expansor, ainda tô, né? Os primeiros expansor dias... é o quê? O que bota no expansor? É um- O expansor é um tecido intermediário, que ele não vai ficar lá pro resto da... Ah, não? Não. Ele não é pra ficar pro resto Não da podia vida. botar a prótese? Pois é, essa é uma é uma queria. coisa que às vezes os mastologistas colocam prótese, às vezes eles colocam o expansor. Eventualmente, quando o paciente depois vai receber radioterapia, por exemplo, eles muitas vezes botam o expansor, aí cabe, né, do ali mastologista que que escolhe. avalia, mas é uma coisa intermediária para depois. Então depois você vai Fica tirar tudo. esse expansor. Depois de mais um tempo, E dói. porque demora. Então, depois da recuperação da cirurgia, cara, doeu muito, até pra respirar, parece que trava aqui, parece que a musculatura tá travada e você não consegue nem respirar, porque na verdade coloca debaixo da musculatura. Entendi. Então é, tipo, bem complicado essa semana, mas tipo assim, agora eu já tô normal, a gente tem que voltar ao movimento do braço, já tá tudo normal, mas, cara, você deita e você não sente mais, você não consegue deitar de barriga pra baixo. É a mesma coisa se você tivesse deitado em cima de um controle, Você assim, não- aquele negócio assim. Hoje DLT. ainda? Até hoje. Caraca. Parece ter eu sinto, parece ter um ferro desse tamanho aqui assim. Mas você acha que não vai voltar com o tempo depois? Não sei. Diz que tem um ferro aqui mesmo, né? Então, eu não sei. Acho que não. Diz que é, ótimo. E aí eu vou no médico, ele enche com soro. Ele pega uma agulha, aí tem como se fosse um imã, ele traz um negocinho para buscar onde é, marca, vem com a agulha e joga soro aqui. Por quê? Acho que pra ir expandindo, né? Pra ir expandindo. Pra Tá num- expandindo. pode ir absorvendo? o que É, tem até dentro pra do corpo? a pele, né, que tá por fora do expansor também não alterar, não mudar, justamente pra simular, né, o volume da mama ali Que naquele maneiro. lugar. Aí ele veio, mas, tipo assim, mais ou menos, o cirurgião perguntou qual o tamanho mais ou menos da mama que eu queria e tal. Aí colocou Tu os podia ter escolhido. mas eu não queria muito peito. Então eu coloquei nada. Colocou 350, aí ele vai expandindo, mas eu acho que também a rádio afeta um pouco, né? Sim. Esse líquido, não sei se é o líquido. Sim, depois o mastologista vai vendo junto na hora que chega a radioterapia pra poder estar ali no volume certinho. E como foi a escolha do tratamento dela? Qual é a escolha? Vai ser rádio? Vai ser químio? Então, toda vez que a gente tem indicação, né, de fazer quimioterapia e radioterapia, na imensa maioria das vezes a gente faz a quimioterapia primeiro. Tá. A quimioterapia, ela tem a função... A quimioterapia basicamente é um tratamento que afeta as células que se multiplicam rápido. Não vou falar naquela linguagem anterior, com a tecla SAF. Ela afeta as células que se dividem rápido e ela é feita no sangue. Então ela trata a parte local da mama e a parte fora. Se alguma célula ali por acaso tiver saído dali, esteja passeando na circulação, que possa dar algum problema futuro, ela vai Entrar em outro órgão. e tem a função dela não entrar em órgão nenhum. Entendi. De combater isso. A radioterapia, ela protege o local. Então, é como se quando a gente coloca na ordem do tratamento, geralmente a gente começa com a quimioterapia justamente para prevenir tanto a parte ali do local da mama quanto a parte de fora. Sistêmica, né? Como se E aí depois a gente faz a radioterapia. No dela, então, ela vai começar com a químio. Começa com a quimio. Mas vai fazer a rádio ou só vai ver depois ao longo? Vai fazer depois. Mas pela idade? Na verdade, a gente avalia algumas coisas. A gente avalia o tamanho do tumor, a gente avalia qual foi a cirurgia, a gente avalia a axila, isso tudo pra... Tinha linfonodo já? Tinham 3. Ah, tá. Dois Porque linfonodo comprometidos. já é um estágio um pouco mais avançado. E quando a gente fala de linfonodo na axila, né? Às vezes as pacientes até perguntam, doutor, isso é metástase? Não. A gente fala, não. Bom A falar. axila a gente considera como câncer de mama localizado. A axila, ela faz parte do complexo da mama ali, mas ela ajuda a gente a como se dar uma inferência, uma dica do tipo, esse tumor é um tumor que a gente vai tratar um pouco mais agressivamente, com quimioterapia. Tá. E a químio? Como é tá com medo da químio? Como é que você tá Meu sentindo? cabelo. Tu acha o cabelo cai mesmo? O cabelo cai, mas tem estratégias para ajudar a reduzir. Por exemplo, hoje a gente tem uma touca de resfriamento de couro Que legal. cabeludo que ela... Durante a químio? Conta quanto que ela fica menos pra ele. Oi? Qual a temperatura que ela fica. Olha, ela chega a temperatura negativa. Então a gente fala, não é a touca mais confortável do mundo. Mas Caraca. Vai ser a Elsa, vai ficar congelada ali dentro. ela tem essa função de fazer com frio, né? Os vasos ali que levam sangue ao couro cabeludo fecham e não chega que quimioterápico no couro maneiro. cabeludo. Reduz aí em 60% a chance. E faz toda a químio faz também? E faz aí junto? começa antes da químio e vai até
uma meia hora, 1 hora depois da quimioterapia. Então ela tem que chegar mais cedo no lugar que vai fazer aqui na Redditor, né? Na oncologia da Redditor. E aí chega um pouquinho antes, bota a touca, fica lá um tempinho, depois fica meia hora, né, com a touca. Antes da quimioterapia, fica meia hora, 1 hora antes e até meia hora, 1 hora depois. Todas as sessões já vai fazer. Todas as sessões. Tem o preparo do cabelo, etc. Tá me passando informação que eu não tô sabendo de quantidade de tempo. Misericórdia. Eu queria falar um pouquinho também sobre as terapias adjuvantes. O que você acha dessas terapias que complementam o tratamento? Não substituem, obviamente, mas que complementam a quimioterapia, que complementam uma rádio, como ozonioterapia, vitamina C em altas doses, injetável, né, venoso, até o canabidiol para essa químio que vem com alguns efeitos, e que o canabidiol tem estudos que mostram que ajuda a diminuir esses efeitos, náusea, mal-estar, indisposição. O que você acha disso? Quando a gente fala em câncer de mama, né, por exemplo, tudo que a gente chega à conclusão são estudos que pegam centenas de pacientes, né? Então, toda vez que a gente vai falar, tudo que a gente fala assim, olha, o que eu tô falando para você são estudos com mais de 1.000 pacientes, às vezes mais de 2.000, 10.000, por exemplo. Tem um estudo de gravidez pós-câncer de mama que pegou mais de 10.000 mulheres, por exemplo, e que viu que é seguro, para a gente poder afirmar isso. Então, a gente sempre leva muito isso em consideração. Do canabidiol é uma pergunta bem interessante, porque legal. É uma pergunta que os pacientes fazem muito. E a gente prescreve sim canabidiol, né? É muito legal. Os pacientes falam assim, doutor, isso não vai me dar uma onda? Então, não. A questão é que a cannabis, né, ela tem o CBD, uma substância, e o THC, que é o que dá o efeito recreacional. Isso. Que a gente fala. O canabidiol, ele é responsável só pela aquela melhora dos sintomas, melhora apetite, melhora a náusea, melhora os sintomas. A gente usa em oncologia, aqui no Brasil, fora do Brasil, a pessoa não precisa comprar no mercado negro. Não, tem. A Nutrilidade a gente consegue ter. O paciente já sai de lá com o canabidiol, é legal. É legal. Então, eu tenho muitos pacientes que usam também, até para efeito de ansiedade, depressão, o sono, problemas no sono. E a reposição em vitamina em alta dose é uma coisa que a reposição de vitamina durante a quimio é uma coisa que vale também a informação. Que tem existe aquela crença, né, de que fazer polivitamínico, né, você vai aumentar a imunidade. Já que a quimioterapia faz a imunidade cair, vou te dar um polivitamínico desse, que tem todas as vitaminas, que você vai melhorar. Mas tem uns estudos grandes que mostraram que a quimio ela age oxidando, né, as células tumorais. E só as células cancerígenas, as células que se dividem muito rápido. E se você dá um antioxidante, você está combatendo o efeito da quimioterapia. Então, esses polivitamínicos podem prejudicar o tratamento. Porque a quimio, ela destrói tanto as células malignas quanto as células benignas. E essa questão da vitamina C, mas tem que ser venoso, né? Porque se for oral, a gente não consegue chegar nesse pico. Tem que ser uma quantidade muito grande para aumentar em 100 a 500%. E aí, o ácido ascórbico, né? Vitamina C. E aí você consegue ter tava lendo lá, tem a catalase, que é a enzima. Então também o tumor tem que ter menos catalase, porque aí ele consegue destruir, a vitamina C consegue chegar lá e destruir melhor aquela célula. Então, eu acho que como terapia adjuvante é muito legal a gente fazer, porque tem umas clínicas assim que a gente consegue oferecer esse serviço para o paciente. Lá no Nutrilite a gente consegue fazer essa terapia venosa. E assim, a gente tem ajudado muito paciente com isso, assim, até com a ozônio também, a ozonioterapia. Você gosta da ozônio? A gente, vou te falar que a gente aprende o tempo inteiro. Os pacientes trazem todas as informações pra gente e a gente vai acumulando a experiência conforme eu aprendo muito os pacientes vão falando, né? Mas pode falar. Não, eu ia falar isso só, porque eu gosto muito da ozônio. Era isso, eu joguei pra você a bola falar da ozônio. Por isso que a gente fala que quando tá no caderninho, tem sempre as perguntas que aparecem depois. Por exemplo, às vezes o paciente pergunta, esqueci de perguntar, eu posso fazer a unha? Posso depilar? As coisas normais do dia a dia que vão aparecendo depois. Posso fazer sexo? Deve A gente fala, pode, só tem que usar preservativo, tem que lembrar. Às vezes a paciente para de menstruar, mas não para de ovular. Isso é até uma observação importante. Então, gente, a gente tá correndo com o tempo. Tem alguma coisa mais que vocês queiram falar? Do tipo, como que você... Uma palavra, assim, pra galera que tá vendo, que essa bola que tu levantou aí, que eu acho que pode ajudar muita gente. Algum momento você sentiu que não ia expor isso, que não ia divulgar essa... Você sempre quis pra ajudar outras pessoas? Como é que foi? Eu acho que sempre passou na minha cabeça em falar sobre, sabe? Eu não tenho o porquê esconder.
Tem uma tia minha, eu sou de uma cidade pequena. Muriaé. É Minas ou é Rio lá? Minas. É Minas. É Minas. É, tu puxa Minas. Aí... E a gente foi criada em momentos em fazenda, roça, essas coisas assim. Aí eu tava conversando com a minha tia, ela, não, minha filha, não fala essa palavra não, tipo, câncer. Eu falei, cara, como é que eu não... Eu falei, beleza, não vou discutir com ela, né, mas, Tem muito cara, medo dessa palavra. parece que a pessoa pega, né, alguns lugares a pessoa fala que não pode nem falar câncer, mas tipo assim, cara, eu em todo momento, desde o início, eu sempre quis expor isso, porque eu acho que as mulheres têm que procurar mesmo, depois que eu falei na internet, muitas pessoas vieram conversar comigo, algumas pessoas estão falando, nossa, eu tô sentindo meu peito. Eu falei, cara, procura, pode não ser nada, até mesmo pra você ficar confortável, sua cabeça ficar tranquila. Mas eu também não tento apavorar as pessoas, né, porque também, né, porque eu passei que as pessoas irão passar também pelas mesmas coisas, mas o mínimo é a gente ter o cuidado, a gente se cuidar. Sim. Eu acho que isso é muito importante para todas as mulheres, qualquer coisa que sinta e tal, né, fora da idade, como eu ainda não tô na idade de estar pesquisando isso. Mas eu acho que é incrível isso de você expor, falar, ter esse programa, falar no teu Instagram, a quantidade de pessoas as pessoas que te seguem, elas podem, não às vezes a vida delas, mas mandar pra uma tia, mandar pra uma avó, mandar pra uma mãe, que tá ali, que tá vendo. E que eu acho importante também, às vezes, assim, a pessoa vê que eu sou atleta, porque muito fala, que esporte a pessoa não tem câncer. Cara, eu sou atleta desde criança. Eu mudei só o esporte, mas eu sou atleta desde 7 anos, eu comecei a jogar vôlei, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu venho de atleta. A alimentação nunca foi muito desregulada, hoje em dia é muito regulada. E, tipo, tô aí lutando essa outra luta, né? Eu falo que é uma luta, vamos dizer, às cegas. Quando a gente entra no octógono, você tá lutando, você sabe o que o oponente pode fazer com você. Ela pode chutar, te socar, te quedar. E o seu córnea te orienta. Agora parece que eu tô com a venda e os médicos estão falando, faz o que, né? Eu não sei fazer nada. Onde eu tô, o que eu tô fazendo? Eu tô lutando contra uma coisa que literalmente que eu não sei. Não sei o que é. Igual você perguntou assim, pode vir de novo? Pode? Eu falei, pelo amor de Deus, uma coisa de cada vez. Mais informação, não. Mas acho que você tá super bem equipada. Tem muita gente aí te amparando bem. Sim, graças a Deus. Acho que você tem tudo pra arrasar, pra ficar curada, pra se... falar que tá, né? E é muito legal, Poliana, que você tava falando, que a informação é uma coisa que a gente não tem noção do quanto aquilo ali tá fazendo bem para as outras pessoas em saber e trazer. Sem querer fazer um marketingzinho, mas eu tenho um Instagram também. Puxa a tua sardinha, puxa a tua sardinha. Que na verdade não é um Instagram meu, é de informação médica, que chama OncoTrue News, justamente eu botei aqui, quando você entrou a gente botou aí embaixo. Por causa dessas fake news, muitas vezes que surgem com câncer, né? Assim, as pessoas falam, isso aqui, acontece isso, doutor, pode comer carne de porco, pode fazer isso, pode usar desodorante, às vezes tem esse mito também, com câncer de mama, a gente ouve tudo quanto é pergunta, né? Adoçante, é verdade? Porque eu como adoçante e fico adoçante. Miojo, aquele... Por exemplo, alimento defumado, né? Esses alimentos, né? Presunto, mortadela, esses alimentos tipicamente a gente tem dados importantes que eles aumentam o risco de alguns tumores. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente já sabe, né, dessa questão de alimentos e oncologia. Mas chama OncoTrue News, então, voltando. Mas aí outro dia até um paciente estava falando isso, que as pessoas, alguns amigos deles viram essas informações, algumas coisas que a gente fala do dia a dia e viram como que isso traz uma paz. Você tem a informação também te traz uma calma, né? Então isso que você está fazendo também tem um ganho que vai além do que você vê, né? Do que a gente vê, da própria informação, né? Falei desde o início no meu Instagram, eu falei, cara, eu não sei termos técnicos, eu não sei como que faz para evitar, ou se tem como evitar, não sei, cara, não sei nada. A única coisa que eu posso falar para vocês é assim, que tomem cuidado e eu vou contar minha história. O que eu tô passando, o que tudo tá acontecendo e da maneira que eu tô seguindo. Eu falo que eu quero viver, mostrar para as pessoas que também não só mostrando, mas eu tô vivendo da melhor maneira possível. Cara, vou começar a químio daí 2 semanas, 1 semana, tá, beleza, vou sofrer lá, não vou sofrer agora não. Tipo, vou viver agora feliz até chegar lá. Você conseguir botar nessas gavetinhas, assim, é muito importante. E até tirar um pouco, que muitas vezes até o medo que a gente tem do tratamento, do efeito colateral, tá lá em cima, né? É muito maior do que acaba sendo na verdade. Assim. E ela ainda tem um negócio ela ainda tem um negócio do folículo aí, que ela tá fazendo. Então ela tá... Gente, eu adorei a participação de vocês. Hoje a gente teve uma turma aqui hoje. Foi muito bom, de verdade. Acho que a gente ajudou muita gente, conseguiu falar bastante coisa. E... obrigado, tá? E é isso, galerinha de casa. Obrigado por estarem aqui. Ficamos com o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.